acontecendo. Aí vem o Estadão, com a grande tese, a mesma. Não precisamos mais do excepcionalismo. Um desfecho amargo, né? A prisão inédita de um ex-presidente militar de alta patente por tentativa de golpe é um avanço histórico inegável, mas a condução do processo pelo Supremo deixa fissuras que o país precisa discutir. Agora a gente tem que dar uma consertada. Aí começa, fala que o processo acabou, chegou ao fim, e aí já começa a mentira. Tão profunda foi a erosão institucional provocada por Bolsonaro que apenas uma resposta igualmente drástica e inédita seria capaz de se contrapor à insubordinação de civis e militares que com ele se insurgiram contra a ordem constitucional. É totalmente o contrário. Nunca houve nenhuma erosão institucional. Desde o início do governo Bolsonaro, pelo contrário, o que você viu foi um ataque orquestrado de todos os lados diferentes contra as prerrogativas do poder executivo. A ponto de o Estadão, nas últimas horas, nem coloquei aqui, publicou um editorial falando que não é papel do Alcolumbre escolher o ministro do Supremo. O mesmo Alcolumbre que sentou em cima da indicação do Mendonça. E o mesmo jornal que se mostra indignado com a questão do Messias, que não é para o Alcolumbre meter o dedo, não falou nada. Quando o presidente da República, na sua função, quis nomear o diretor-geral da PF, que é o Ramagem, e o Supremo não deixou. Porque, em tese, tinha proximidade demais. Como se o Andrei, né, que fez inclusive a proteção do Lula aí muito tempo, fez parte da equipe do Lula, também não tivesse uma ligação com o petista. Então, assim, são absurdos atrás de absurdos. Você tem que entender muito bem quem veio primeiro, o ovo ou a galinha nesse caso. Se você olha os tais roubos autoritários, as erosões, ou seja, todas as vezes que o bolsonarismo resolveu brigar com as instituições, o bolsonarismo que foi provocado. As pessoas não resolveram brigar por nada. O bolsonarismo estava quieto, começaram com a perseguição com a CPMI das fake news. Aí, por conta da CPMI das fake news, o bolsonarismo reclama. Se o Alan dos Santos não tivesse, sei lá, ido pra lá, se ele não tivesse ido pra lá, se não tivesse chamado o Hans River, nunca teria dito o que ele disse sobre a Patrícia Campos Melo. Que eu ainda acho que pesaram muito a mão, ainda processaram o Hans River. Então, quando você vai olhando quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, você fala, cara, o Bolsonaro foi perseguido logo com a busca e apreensão, assim que o Moro sai do governo. Aí vai ficar de braços cruzados? Quem não deve não teme? É isso? Porque no Brasil já mostrou que não é assim que a coisa funciona. Então, se você pegar fato a fato, e eu digo, me aponte uma acusação da imprensa de que a direita fez algo ou reclamou, que eu te mostro pelo menos 4 ou 5 coisas que vieram antes até a direita perder toda e qualquer paciência. Né? Não foi uma combustão, não é que vamos eleger aqui Bolsonaro pra gente derrubar o Congresso, derrubar o sistema, derrubar o Supremo. Nunca foi isso. Nunca foi isso. Aí vai. Nesse sentido, aí fala que nunca antes na história desse Brasil, militares foram presos e que agora foram e tudo mais. Aí tá lá, né? Gerações de brasileiros cresceram cientes que militares de alta patente sempre gozaram de um tipo de imunidade tácita. Bom, aí a gente volta lá atrás pra questão de golpes. Os militares que deram golpe da República, pra instalar a República, foram um apoio da família Mesquita do Estadão. A Revolução de 32 é os Mesquita de novo, junto com outra parte da elite brasileira. 64 é os Mesquita também. Então assim, é uma loucura. É um membro da confusão, tirando o corpo fora, querendo dar lição de moral nos outros. Mas a firmeza da responsabilização, sobretudo, vinda do Poder Judiciário, não elide a necessidade de autocontenção. É justamente aqui que nós vemos no dever de destacar que o encerramento formal da ação penal contra os golpistas não esconde suas zonas de sombra. Como este jornal apontou seguidas vezes, o processo foi permeado por decisões que excederam as fronteiras de competência, de colegialidade e proporcionalidade das penas em relação às condutas típicas. A alta concentração de poder do Moraes ainda criou um ambiente em que a resposta ao golpismo, por vezes, se deu por meio de práticas que, em circunstâncias ordinárias, seriam frontalmente repudiadas. Mas como é contra Bolsonaro, vale tudo. O Supremo, escorado na gravidade do momento, abriu exceções que tisnaram princípios basilares do próprio Estado de Direito que diz defender. Aí a gente volta para trás no tempo, né? Vê só como são as coisas. A galera reclama e torce o bico. E eu acho que a direita erra muito nisso, não querer olhar a história como a história é. Em termos legalistas, né, assim, garantistas, no que está na lei fria, quando um presidente renuncia ou sofre, sei lá, desiste, né, ou falece, quem assume é o vice. Lá atrás, quando o Jânio, né, renunciou e o Jango assumiu, a elite não quis. Os próprios militares não quiseram. Para o Jango poder assumir, transformaram o país no parlamentarismo e nomearam Walter Moreira Salles como ministro da Fazenda e o avô do Aécio Neves, o Tancredo Neves, como primeiro-ministro. Na promessa que em 63 iriam fazer um plebiscito para ver se volta ao presidencialismo. Fizeram o plebiscito. E aí voltou ao presidencialismo. Ou seja, as pessoas, a elite que fez isso foi contra o desejo popular. Então, esse atropelo do Estado democrático, direito, sobre a vontade popular, aí você pode discordar porque o povo... Cara, essa era a vontade popular, a regra era essa, e a elite brasileira não aceita jogar nas regras. A regra da elite é não ter regras. A regra da elite é fazer o que eles querem e usar a imprensa para fazer propaganda, moldar a cabeça das pessoas, todo mundo fica com aquele cara de idiota achando que o bem venceu. Enfim, o Supremo escolheu na gravidade do momento, não tinha gravidade nenhuma, porcaria nenhuma. Abriu exceções que tisnaram princípios basilares do próprio Estado de Direito que diz defender. Tem nada. O poder mais forte deste país é o poder do judiciário, porque comanda a polícia no final do dia. Isso está bem claro desde sempre. Nunca teve risco de porcaria nenhuma.
Quem foi preso, quem foi exilado, quem perdeu o trabalho, quem teve conta fechada, quem teve dinheiro confiscado, foi só a direita. Só quem tem o poder de fazer isso é o judiciário. Nunca houve nenhum tipo de risco nesse país. Não foram poucas as decisões da corte no curso desse processo que alimentaram a desconfiança de uma parcela expressiva da sociedade e da qual fazem parte cidadãos sem a mínima afinidade com o extremismo. Extremismo em relação a quê? Aí já mete o adjetivo do se colar colou. Houve censura prévia, banimento de contas em redes sociais, prolongamento indefinido de inquéritos opacos e imprecisos. Não é que houve prolongamento, eles estão vigentes até hoje. Além de decisões monocráticas de impacto profundo tanto na vida dos diretamente afetados por elas, como para a vida institucional do país, até a própria certificação de trânsito em julgado da ação penal foi assodada, sem que Dom Pedro III aguardasse o prazo derradeiro para a oposição de embargos infringentes. Até o final foi motivo de crítica. É natural, portanto, que muitos cidadãos se inquietem diante de um processo que, embora tenha levado criminosos à cadeia, também produziu fissuras institucionais, não há o que celebrar. A jovem democracia brasileira pode ter suplantado a desordem golpista, mas é forçoso dizer que não saiu ilesa dessa batalha, persiste um sentimento difuso de descrença nas instituições. Somos uma ideia. A jovem democracia brasileira pode ter suplantado a desordem golpista, mas é forçoso dizer que não saiu ilesa dessa batalha, persiste um sentimento difuso de descrença nas instituições. Eu acho que a raiva só aumentou. Alimentado não só pela tentativa de ruptura liderada por Bolsonaro, é mesmo, como também pela percepção que na defesa da ordem constitucional o Supremo se permitiu flexibilizações preocupantes. Para amadurecer a democracia, não pode se deixar triunfar à custa de si mesma. O Brasil não precisa escolher entre a omissão cúmplice diante do golpismo e o voluntarismo judicial de contornos messiânicos. Essa história é conhecida e acaba mal. Espero que o próximo presidente de direita mais gente para destruir o Estadão, para destruir, para tirar cada centavo desse grupo desgraçado, golpista, sabe, fazer pagar, criar um livro, né, Traidores da Pátria, colocar lá o nome Júlio de Mesquita e Júlio de Mesquita Filho, o que eles fizeram e botar para pagar, responsabilizar. Jornal desgraçado, Estadão e a Globo. O trânsito em julgado da ação penal 2668 foi um ponto de chegada, mas em certo sentido também pode ser um ponto de partida. E se quer que a democracia prevaleça no futuro, não só como fortaleza contra golpista, mas como horizonte comum a toda a nação, deve-se cultivar um ambiente político e jurídico no país no qual a defesa do Estado de Direito jamais torne a depender de atalhos ou de heróis. E acaba aqui? Não. Por isso que eu falei, quando é uma pessoa, ok, duas, mas quando é todo mundo não, né? Mas agora vem a Malu Gaspar também. O Globo escolheu ali um de suas jornalistas sêniores, com livros publicados, né? Tem uma coluna só sua, com seu próprio nome, pra falar a mesma coisa. A mesma coisa. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. Não pode ser comum. Em questão de... a Malu Gaspar foi às 4. O editorial do Estadão foi às 3. O texto do William Vac foi às 8. Então, assim, 8 para meia-noite, 4 horinhas. Em 8, no intervalo de 7 horas e 47 minutos, você tem 3 ao mesmo tempo. Todo mundo falando a mesma porcaria. E o Mário Sabino, que vem ali meio fazendo um diagnóstico desse tipo de gente. A prisão definitiva de Bolsonaro prova a força da nossa democracia. Diz a funcionária da família Marinho. Mas o ciclo que se encerra com essas prisões também prova que a depuração democrática é uma tarefa que nunca termina e não estará completa sem uma revisão profunda do papel do judiciário. Uma das ideias que passaram a ser repetidas nos últimos dias é que, fim do julgamento, está na hora do Supremo voltar para o seu quadrado, ser mais contido, exercer mais comedimento. Embutido no raciocínio está o reconhecimento de que o tribunal, Moraes em especial, foi além de suas atribuições em vários momentos. E tudo bem, porque foi por uma boa causa. Mas agora chega, viu, gente? Agora já destruímos, Bolsonaro tá preso. O debate sobre até onde Moraes e o Supremo falharam é importante e ainda durará algum tempo. Decisões monocráticas e de ofício, sem ouvir previamente o Ministério Público, prisões preventivas por meses, sem acusação formal, morte na cadeia de um réu que poderia ter ido para a casa de tornozeleira, a manobra que transferiu a turma, tirou do plenário o julgamento do ex-presidente, serão sempre apontados como máculas no processo. Ainda, fios soltos a puxar, se porventura mudar o contexto político e jurídico, abrindo espaço para tentar anular o caso, como se fez na Lava Jato com sucesso, até uma versão golpista da Vaza Jato, com mensagens nada abonadoras para Moraes. Os excessos dele, porém, não tornam menos concreto o golpismo de Bolsonaro. Não, Por que as ações de Bolsonaro ou do golpismo bolsonarista não podem ser vistas exatamente para conter um golpismo transnacional militar empresarial? Que foi o mesmo contexto de 64. Porque você teve a CIA, você teve o Southcom, atuando no Brasil, Laura Richardson, você teve o Relações Exteriores, que era o Thomas Shannon, você teve toda a classe empresarial, que ela carteia na democracia de 22, o que essa turma fez, né? Inclusive nas eleições, doação de campanha, todo apoio dado, a mídia jogando junto com toda a classe política, né? E também alguns setores das forças. Como é que não pode ser visto exatamente como uma ação ou tentativas, né? Quando coloca a MP da Liberdade, quando dá o indulto pro Daniel Silveira, como uma tentativa de combater o golpismo dessa gente. Eles reescrevem a história na luz do dia. E ela consegue explicar tudo que a turma fez. Mas quando se propõe a explicar o golpismo bolsonarista, é sempre informação mentirosa pela metade, ou sem contexto. O que deveria preocupar é que o Supremo fez com salvo-conduto recebido. Aí ela fala do inquérito do fim do mundo, que é simbólico, que começou por conta de uma matéria
sobre esposas e ministros e tudo mais, que nada tinha a ver com o bolsonarismo. Aí depois ela fala que, assim, ó, na origem, portanto, nada tinha a ver com o Bolsonaro. Com o passar do tempo, Moraes deixou pra trás a história da reportagem e mudou o foco. Aí a Malu Gaspar já se perdeu. Mudou o foco para apurar a disseminação de fake news por bolsonaristas. Não, mas como assim mudou o foco? Quando que tem a mudança de foco? O foco só muda com a saída do Moro do governo. Por bolsonaristas. Não, mas como assim mudou o foco? Quando que tem a mudança de foco? O foco só muda com a saída do Moro do governo. É só isso. E o trabalho de Joyce Frota Nereu Crispim. Por que Joyce Frota Nereu Crispim? Porque são os 3 deputados que estão lá listados na primeira decisão de busca e apreensão de Moraes, que foi com base no depoimento deles. E o depoimento da Joyce Frota Nereu Crispim foi com base no quê? Eles foram falar lá qual foi a base de conhecimento que eles tinham para falar, os materiais produzidos por Luciano Ayan. Mudou o foco, não. Não é que mudou o foco. Você tem que entender qual é o contexto. Esse é o Brasil. Por isso muita gente bateu palmas. É lógico. Vitaminado pelo combate ao golpismo em agosto de 23, os ministros também mudaram as regras para permitir que juízes de todo o país pudessem atuar em processos dos escritórios de advocacia de seus parentes, um liberal geral para promiscuidade no judiciário. Mas aqui também é importante, né? Para combater o golpismo bolsonarista. Foi uma decisão em causa própria, que numa canetada jogou por terra noções de republicanismo vigentes no mundo todo. Quem criticasse, porém, era implicante ou pior golpista. O errado é Bolsonaro. Eis que o processo do golpe está no fim, e o escândalo do momento é do Banco Master. Uma das principais razões porque o esquema durou tanto tempo foi a blindagem política e jurídica do Master, que financiava variantes do Gilmar Palusa no Brasil e no exterior. Tipo, não sei. Entre as estrelas desses eventos estavam Gilmar, Toffoli, Barroso, Moraes. No balanço de 24, Master informou ter gastado mais de 260 milhões com consultorias e advogados, inclui-se aí a esposa de Dom Pedro III. Dadas as relações do dono do Master, Daniel Vorcaro, com políticos de diferentes calibres, não será surpresa o caso acabar no Supremo. Nessa hora, que farão esses ministros, né? Eles vão lutar contra o golpismo, Malu Gaspar. A prisão de Bolsonaro e companhia foi histórica, foi. Mas o golpismo não é o único fator capaz de minar a democracia. Sem a garantia de que as instituições servem unicamente ao interesse público e de que nenhum juiz está acima da lei, ela enfraquece um pouquinho a cada dia. Protegidos pela capa de heróis da democracia, quem deu essa capa foi a imprensa. Os supremos magistrados foram aos poucos derrubando os controles para se tornar intocáveis. Claro que mais comedimento seria muito bem-vindo, mas acreditar que isso ocorrerá sem custo equivaleria a comprar a esta altura um CDB do Master. Ah, tá. Será que esse custo não era exatamente o que o Bolsonaro tentou fazer? Trazer um pouco de respeito, né, para a democracia brasileira?